Graças a Deus, igreja. Amém. É lindo ver a atitude dos jovens que estiveram ali conosco no retiro. Muito obrigado. Hoje, enquanto nós estávamos aqui no louvor, e no período em que a Caiane veio para receber, Deus ele estava ministrando muito ao meu coração. E durante o decorrer do dia, ele veio falado muito comigo a respeito de um assunto que é o quanto que Deus é suficiente. Quanto Deus ele é único, exclusivo e suficiente nas nossas vidas. E se eu pudesse ter escolhido, talvez, os louvores de hoje, não teria ficado tão perfeito com a palavra que nem ficou. E quando eu estava escutando e cantando, entoando minha adoração ao Senhor, começou a vir esse sentimento de Deus, como é perfeito suas coisas, como pode tudo casar. Se eu pudesse ter escolhido, ia ser exatamente esses. E aí Deus, com todo o seu amor, Ele veio e falou assim para mim: se coloca no seu lugar. Porque da mesma forma que eu estou usando cada um destes ministros de louvor, é da mesma forma que eu vou te usar daqui a pouco, e é da mesma forma que eu vou usar cada um daqueles que estiveram ouvindo. Hoje, eu mandei mensagem para o Coutinho e foi um detalhe. Eu não queria ter que me preocupar em acender e apagar a luz na hora do louvor. Falei: Senhor, eu vou chegar lá, eu quero cantar, orar, falar com o Senhor, quero ficar com o Senhor. E foi um detalhe. Falei: Senhor, eu sei que o Coutinho nunca fez isso, mas tomara que ele aceite. Não vou incomodar, só vou falar: você quer? E aí ele foi lá e ele começou a fazer. E nisso eu vi já algo ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Porque se eu não estivesse, provavelmente hoje, incumbido de trazer a palavra, talvez eu não teria passado essa tarefa, por mais que simples, para o Coutinho. Talvez ele não teria tido essa oportunidade de servir dessa forma. Quando nós nos posicionamos na casa do Senhor, nós, além de executar aquilo que Ele tem para as nossas vidas, nós também movimentamos algo, de forma que as pessoas elas também possam ser encaixadas nesse propósito. Hoje eu acendeu a luz, ele apagou. Tem dias que ele simplesmente fala palavras que mudam coisas dentro de mim no meu coração, porque são palavras ministradas pelo Espírito Santo de Deus, sabe? Muitas das vezes nós nos prendemos à superficialidade das coisas, da rotina, dos cargos, das situações, e não nos deixamos aprender nos detalhes que Deus tem tanto a nos ensinar. Muitas das vezes Deus ele vai falar conosco nos dias que nós menos esperamos, nos momentos que nós menos aguardamos e das maneiras que nós menos podemos imaginar. Eu convido vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos. Salmos, capítulo 23. Nós vamos ler Salmos 23 inteiro. Eu acredito que muitos aqui conhecem o Salmo 23. E na hora que Deus me deu esse versículo, eu tinha já lido, folheado tantos outros. E eu falei: Senhor, o Senhor quer que eu traga o Salmo 23. Mas eles já conhecem a palavra, eu tenho certeza. Até que quem não vai nos cultos já leu alguma vez, ou deixa o salmo aberto no carro, em casa, em algum lugar, e já tem de cor. E aí o Senhor ele falou: sim, mas é nos detalhes em que eu opero, e não na superficialidade em que vocês estão tão acostumados. A superficialidade da rotina, que muitas das vezes nos prende. A gente acorda, vai trabalhar, volta do serviço, às vezes vem para a igreja, às vezes vai direto para casa. E nessa rotina, o nosso tempo ele vai sendo consumido, ele vai passando, e nós vamos vendo tudo de uma forma muito natural, muito superficial. No entanto, este salmo, ele simplesmente tem uma das maiores e mais poderosas respostas de Deus para a nossa vida. Ele tem a autoridade de Deus para transformar qualquer cenário em que nós nos encontramos. Eu convido vocês para que nós possamos ler a partir do
versículo 1. Salmo 23, versículo 1. A palavra de Deus vem a nós dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Senhor. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e me transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Quando nós analisamos o primeiro versículo, a primeira parte do Salmo 23, a primeira palavra que Deus tem para nos entregar é a de que o Senhor é o nosso pastor, e por conta disso, de nada temos falta, de nada tem falta. No entanto, ele simplesmente inicia o texto, ele não contextualiza nada, ele simplesmente fala: o Senhor é o meu pastor e de nada tem falta. Eu poderia encerrar a pregação aqui com este único trecho dizendo: o Senhor é o seu pastor e de nada você tem falta, porque Deus é suficiente e Ele não precisa de mais nada. Você não precisa que nada mais esteja diante de você e na sua vida. Você não precisa de pessoas, você não precisa de emprego, você não precisa de amigos, você não precisa de comida, porque o Senhor é o seu pastor e de nada você tem falta. A palavra ela é direta, ela não fala que você tem Deus e Deus vai te dar aquilo que você pede e essas coisas vão te proporcionar que você não tenha falta. Não, ela finaliza aí: o Senhor é o meu pastor e de nada não me falta. Muitas das vezes nós olhamos ao redor de situações que são problemáticas e que nos levam a tirar os nossos olhos de Deus. E quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, nós nos encontramos perdidos, nós nos encontramos em uma situação onde nós não deveríamos estar. Quando Adão, ele estava com os olhos fora do propósito, ele estava com os olhos fora da vontade de Deus, que era de cuidar da sua mulher, que era de cuidar do jardim, ele deixou com que Eva fosse lá e conversasse com a serpente. Ele não cuidou para que isso não acontecesse. Da mesma forma, Eva, quando ela estava fora do propósito de Deus, quando ela decidiu e se aproximaria da árvore do conhecimento do bem e do mal, para falar com a serpente e ser tentada, ela já estava caminhando fora do propósito, ela não estava com os olhos fixos em Deus, porque Deus ele já havia falado: na árvore do conhecimento do mal você não vai comer. Não tem porquê ela ir até lá. Se ela não tivesse ido até lá a princípio, nem tentado ela teria sido, porque ela encontrou a cobra lá, certo? Então, muitas das vezes, as situações que nos afligem e que nos fazem andar perdidos e perder tempo só acontecem por falta de ouvir aquilo que Deus já nos falou. Quando Ele deu a primeira ordenança no jardim, Ele estava prevenindo de que algo ruim pudesse acontecer, como uma cerca de proteção que impedia que Eva e que Adão sofressem. Deus ele liberou uma palavra. E como Deus ele não é igual a nós, Deus ele é um Deus de profundidade. Deus ele é um Deus que não é um Deus superficial. E toda palavra que sai da boca de Deus, ela é uma palavra que se cumpre. Ela não é uma palavra que volta atrás. Ela não é uma palavra que faz meia curva. Não. Ela é uma palavra que se cumpre. Ele disse: não comereis. E Tiago falou: não, certamente não foi isso que Deus disse. Tentou desmentir, tentou falar um sofisma, uma quase verdade. Enganou com sucesso, Eva pecou, caiu, e o que Deus falou aconteceu. O homem se tornou réu do pecado, por conta que a lei ela se manifestou no conhecimento do bem e do mal, e nós não conseguimos cumprir a lei, porque a lei ela é o caráter de Deus. Nós somos semelhantes, não somos Deus, nós estamos sujeitos ao pecado, porque nós não somos perfeitos como Ele é perfeito, nós não conseguimos ser igual a Ele, semelhantes, mas não iguais. O único que poderia pagar o preço
Para que nós pudéssemos ser reconciliados, então, seria apenas Ele mesmo. Quando nós lemos o Salmo 23, lembrando que nada que nós podemos fazer pode nos salvar, nós entendemos que a nossa necessidade de salvação ela só pode ser suprida em Deus. E nada mais. Nada que nós possamos fazer, nada que nós possamos buscar pode nos salvar, a não ser o próprio Deus, porque é dele que vem a vida. E a vida é Cristo. Amém? E quando nós deixamos de olhar para Deus, geralmente é por motivos que não fazem o menor sentido. Por exemplo, quando Eva estava no jardim e ela começou a olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal, não fazia sentido. Para começar, Deus ele preparou um jardim perfeito. Tinha toda a árvore que ela pudesse imaginar lá. Tudo que ela quisesse comer, tudo que ela pudesse desfrutar, que ela quisesse desfrutar, ela poderia. Deus ele nos dá o melhor. Deus ele nos dá sempre o melhor. Ainda que nós não entendamos, Deus sempre vai reservar o melhor para nós. Mas na curiosidade e nas nossas superficialidades, nós olhamos para aquilo que não é nosso, porque não é o melhor de Deus. E temos a curiosidade de nos aventurar. E aí é onde nós, atraídos por aquilo que não é de Deus para as nossas vidas, nos perdemos. Sabe? Eu posso citar aqui alguns exemplos práticos da superficialidade nos dias de hoje, para que não fique apenas nos exemplos citados daquilo que já passou, porque Deus ele é um Deus de ontem, mas ele é um Deus de hoje, e ele te mostra hoje, nos seus dias, aonde você deve vigiar para que você não erre, para que nós possamos, como bons filhos, obedecê-lo e estarmos longe daquilo que nos afasta e que nos machuca, consequentemente. Pensamentos intrusivos. Muitas das vezes nós somos pegos por situações onde vem um pensamento meio bobo na nossa mente, de tomar uma certa atitude, de falar um certo algo que não convém. E quando nós deixamos que esse tipo de pensamento ele crie raízes no nosso coração, como algo tão superficial, tão momentâneo, pode ser um motivo de nós nos perdermos no caminho e desviarmos do nosso propósito. Pensamentos intrusivos, muitas vezes citados como algo tão comum, é algo que é tremendamente contra o propósito de Deus. Nós não podemos permitir que aquilo que está na nossa mente, que nos domina, que domina os nossos pensamentos, não esteja de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz para nos instruir, para nos ensinar, para nos mostrar a verdade. Pensamentos intrusivos, eles vêm e vão como vento. E a palavra de Deus vai falar que nós não devemos ser como folha levada pelo vento. Nós devemos ter firmeza naquilo que nós pensamos, naquilo que nós acreditamos. Eu não posso estar firme em 3 dias de retiro, em um domingo de culto, em uma semana profética, no pensamento de que Deus tem o melhor para mim, no pensamento de que Deus tem os melhores presentes, de que a presença dele me basta, e na segunda e na terça-feira no meu serviço, na minha casa, diante das dificuldades, os pensamentos intrusivos vêm falando que Deus, na verdade, faz algo com você lá, porque ali é um momento específico, exclusivo, e igual falou para Eva e para Adão, quando Deus ele não estava ali presencialmente, ele não estava com eles, então ela achava que podia estar em qualquer lugar, falando com qualquer pessoa, fazendo qualquer coisa, e não é assim. Deus está em todos os lugares. Ele está no retiro, ele está no culto, ele está no seu serviço, ele está no meio do seu círculo de amizades, e ele está aonde você pisa. E ele vai estar te observando. Ele vai estar te observando. Seja para a glória ou para a vergonha. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que muitas das vezes nos pega no dia a dia, na nossa rotina, são deduções. Deduções são tão superficiais quanto pensamentos intrusivos e até quase muito claro. A diferença dos pensamentos intrusivos para as deduções é que quando nós deduzimos, nós ficamos criando coisas na nossa cabeça, começamos a sofrer e nos martirizar antecipadamente, sem nem ter certeza se aquilo de fato é verdade, se aquilo de fato aconteceu. E eu vou falar para você,
muitas das vezes é nesse campo aonde nós entramos e somos derrotados. Porque quando nós permitimos que a ansiedade domine o nosso coração e que as deduções falem mais alto do que Deus ele fala para nós, de que nós podemos confiar nele, que ele está no controle de tudo e que ainda que você deduza certo, ele tem a resposta final, ele tem a última palavra, nós colocamos Deus como prioridade na nossa vida. Nós colocamos Deus em primeiro lugar. E então as deduções elas caem por terra. As deduções elas não fazem sentido, porque elas são superficiais. Não devemos viver na superficialidade. Um outro ponto, na onde nós vemos muitas das vezes, na verdade eu vou citar os outros dois, para não tomar tanto tempo, palavras soltas ao vento e atitudes impensáveis. Tudo isso é superficialidade. Sabe quando você fica bravo com uma pessoa que às vezes você até gosta, às vezes você até passa os melhores momentos da sua vida junto e compartilhando com essa pessoa, mas no momento em que ela pisa no seu calo e não percebe, ou até percebe, mesmo assim pisa, você pega e faz o quê? Eu não amo mais esse meu irmão. Não tem como aceitar um convívio tóxico desse. Pô, a gente passa tanto, a gente compartilha de tanta coisa e hoje ele veio me falar isso. Será que ele não sabe como ele está me machucando? Hoje ele vem me dar atenção do outro irmão e eu estou aqui, eu estou precisando de atenção. E aí a gente começa a pesar muito mais aquelas coisas ruins do que as boas e nos esquecemos de toda a gratidão que Deus nos ensinou. E que ainda que os nossos irmãos batam no nosso rosto, cuspam na nossa cara, da mesma forma fizeram isso com Jesus, por mim e por sua causa. E nem assim ele desistiu de nenhum de nós, sendo completamente santo, inculpável, não digno de nenhum tipo de humilhação. Agora nós, será que realmente merecemos tudo que exigimos? Será que realmente podemos falar, não, esse meu irmão ele não é digno do meu perdão? Porque da mesma maneira que nós medimos, nós seremos medidos. Porque da mesma forma que nós tratarmos, assim será a nossa colheita. Nós semeamos para colher, semeamos para colher. Semeie com gratidão, chore se for preciso, mas semeie com o coração tratado. Semeie com o coração aberto. Ainda que esteja passando por dificuldades. Porque eu vou falar para você, continua no Salmo 23, a palavra de Deus ela vai falar assim: o Senhor é nosso pastor e de nada temos falta. Nada temos falta é literalmente, o Senhor me basta. Então, ainda que Ele me leve a pastos verdejantes, maravilha, mas ainda que Ele me deixe passar pelo vale da sombra da morte, ainda assim eu permaneço mesmo, porque Ele permanece mesmo. Nas dificuldades, nós confiamos num Deus que é grande, a tanto quanto nas nossas alegrias. Se os nossos irmãos eles estão compartilhando de momentos bons, glória a Deus. Se nós estamos passando por dificuldade dentro da nossa casa, glória a Deus. Se nós não estamos tendo aquilo que nós esperávamos ter, glória a Deus da mesma forma. Tanto os pastos verdejantes quanto o vale da sombra da morte são nada comparados a não ter a presença de Deus. E Ele já nos deu. Ele já nos selou com essa presença. Para alguns, temos conhecido. Para outros, temos vivenciado. Para outros, ainda vamos conhecer. Mas a todos, a porta está aberta. Nós precisamos nos apegar e ter a mesma atitude dos jovens que foram no retiro nos últimos dias. Por quê? Eles reconheceram que eles precisavam de Jesus. Eles precisavam entregar suas vidas, porque eles só poderiam ser plenamente felizes com Jesus, porque eles só poderiam ter as respostas para todas as questões, para todos os questionamentos com Jesus. E como é bom reconhecer isso quanto antes, sabe? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam rápido na nossa vida, mas nós não buscamos de uma forma profunda, nós buscamos no superficial. Sabe o que é buscar de forma superficial? É você ver os problemas e você está ali, batendo de frente com eles já tem um tempo.
E aquele problema, ele se repete. E você continua tomando a mesma atitude, você continua tendo o mesmo posicionamento. O que te impede de tomar uma atitude diferente? Será que realmente você quer resolver os problemas? Será que realmente você confia em abrir mão daquilo que muitas das vezes é um prazer momentâneo, mas que te destrói, que te afasta de Deus, que desgasta sua comunhão com Ele? Será que realmente nós estamos a fim de abrir mão dessas coisas? Porque quando nós nos ajoelhamos aqui, é um primeiro passo. Quando nós choramos no louvor, é um primeiro passo. Quando nós falamos, Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, muda tudo, é um primeiro passo. Ainda estamos no superficial. O Senhor Deus é um oceano infinito. E nós precisamos nos aprofundar mais e mais. É o primeiro passo, é o segundo passo, é o terceiro. E aí começa a vir as dificuldades, a inconstância, ela começa a bater na porta e você fala, vai embora, porque eu preciso me relacionar com esse meu Deus. Aí começa a vir as dificuldades, problemas no serviço, problemas nos relacionamentos, e aí você começa a duvidar dos poderes que Deus ele tem, da capacidade que ele tem de realmente te manter, te sustentar, de resolver as situações, e aí você começa a repreender. Senhor, é o Senhor, não sou eu, é o seu poder, não é o meu, não é da minha força, é a tua. A inconstância tem que ir embora. Nós não devemos ser movidos por motivação, mas sim por determinação. Porque a motivação uma hora passa, uma hora acaba, uma hora ela vai ser afogada na lama das dificuldades. Isso é uma palavra verdadeira. Eu vejo muitas pessoas concordando comigo, porque sabem, porque já passou, já viveu. E se você que está aqui hoje ainda não viveu, acha que você tem algo de diferente, algo de especial, você é especial sim, mas isso vai passar também. Sinto lhe informar. Vai ter momentos na sua vida em que Deus ele vai te levar até o vale da sombra da morte. E é nesses momentos onde você tem que mostrar para Ele que você tem um coração grato, um coração ensinado, um coração tratado. Eu vejo as pessoas falando que inspiram a sua vida em Jesus Cristo. E nada mais justo do que trazê-lo para esse assunto. Afinal de contas, ele, sendo filho de Deus, poderia se julgar especial quanto homem. Sendo Deus, ele de fato é totalmente especial, único, exclusivo. Mas quanto homem, ele se colocou numa situação de igualdade. Ele passou pelas mesmas tentações, pelos mesmos problemas que nós passamos, e piores, porque a palavra de Deus vai falar que com tudo ele foi tentado, em todas as coisas. E a palavra de Deus vai falar que quando ele tomou a decisão de se batizar, para nos dar um exemplo, ele foi levado para um lugar chamado deserto. Ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Muitas das vezes nós queremos romper na vida, mas não queremos passar por tribulações. E quando passamos, murmuramos, superficiais demais. Precisamos entender que a tribulação produz perseverança. Aqui não se move por motivação. Perseverança, contrário de inconstância. Persevere. Jesus te chama para uma caminhada que leva uma vida. Se você para no meio do caminho, a caminhada não valeu de nada. Se você para com 18 anos, a caminhada não valeu de nada. Você vai ter que começar de novo, é uma vida inteira de conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque quando nós somos apresentados a Jesus, nós somos convidados a com Ele morar para uma eternidade de comunhão com Ele, uma eternidade de conhecer a Ele. E como poderíamos conhecê-lo numa eternidade se, enquanto temos uma vida tão passageira, não conseguimos colocá-lo como prioridade? Não conseguimos relevar as situações superficiais da vida, as nossas rotinas, para poder entregar algo especial para Deus. Sabe? A palavra de Deus, ela é transformação de vida. Não existe servir a Deus sem se entregar para ser transformado de dentro para fora. A transformação ela começa de dentro para fora. Se você habita num jardim,
jardim e o seu coração for podre e não receber a palavra de Deus, você vai ser expulso de lá. Mas se você habita no deserto e o seu coração for um coração determinado, um coração obediente, você vai ver a Deus, você vai conhecer a Deus, e Ele vai fazer com que de você jorre rios de águas vivas. Glória a Deus. Então não é o ambiente que determina como nós vamos levar a nossa vida. Não são as situações, as circunstâncias, os problemas, as limitações. Não, porque não somos nós. É Ele. Da mesma forma como Ele falou comigo, enquanto eu estava ali entregando meu louvor, e Ele falou, não é porque você acha que você vai vir lá e vai falar uma palavra, não. Sabe por que o louvor está batendo com a palavra de hoje? De engrandecer o meu nome, de falar o quanto que eu sou maravilhoso, é porque eu quero mostrar que eu não sou igual a vocês, e que bom, porque eu posso trazer vocês para serem cada vez mais parecidos comigo, e é isso que eu quero fazer. Deus nos convida a se relacionar com Ele, e adivinha só, os únicos beneficiados somos nós. Os únicos beneficiados somos nós. Quando a palavra de Deus, ela vai falar assim, refrigera minha alma, refrigera minha alma. Não existe necessidade de refrigerar. Eu trabalho com refrigeração, para quem não sabe. Não existe necessidade de refrigerar onde não está quente, onde o tempo ele já tem ali uma qualidade para poder preservar os alimentos, para preservar um ambiente agradável. Não existe necessidade de refrigeração. Tanto que em lugares que já faz frio, nem vende nada de refrigeração, porque é inútil. Mas em países quentes é extremamente necessário, a gente vende demais. Porque a refrigeração ela vem de acordo com a necessidade de se refrigerar. Quando a palavra de Deus ela fala, refrigera minha alma, é porque você vai passar por situações aonde o diabo vai ter que te colocar numa frigideira. E aí você vai ter que clamar a Deus falando assim, Senhor, refrigera minha alma. Não é porque é bonitinho lá, eu estou aqui no campo, no verde, que nem fala na palavra, não. Não é um refrigerar de você estar ali, só bem bom, e aí Deus ele vem te refrigerar. Não. Você está passando por situações estressantes, você está passando por situações problemáticas. Mas espera aí, cadê Deus? Quem é o Deus que você serve, que te deixa passar por tudo isso? Cara, Ele é um Deus que quer te moldar. Ele é um Deus que corrige quem ama. Sabe por quê? Agora eu vou dar um exemplo prático para você entender. Sabe, se você nunca passou por isso, eu tenho certeza que um amigo ou um familiar seu já passou. Onde a pessoa está se acabando no álcool, ou ela está se acabando nas drogas. E quem ama essas pessoas vai chegar nelas e vai falar, larga essa vida. Para de beber tanto. Você está acabando com essa família. Para de usar tanta droga. Você está vendendo todas suas coisas. Você está acabando com o seu futuro. Você não tem perspectiva. E são palavras, muitas das vezes, desanimadoras. São palavras, muitas das vezes, que confrontam a pessoa e que ela fica triste, porque às vezes ela não consegue ter forças para mudar. Então ela vai e ela fala que os amigos dela é quem bebe com ela. Que os amigos dela é quem consegue droga fácil para ela. É quem vai estar com elas nesses rolês. Mas eu vou falar uma coisa para você. Essas pessoas, na verdade, elas estão empurrando mais e mais para o abismo. Quando Deus ele nos chama, Ele fala assim, você tem um namoro para você estar muito agradável. Só que nesse seu namoro, você está fazendo coisas que não me agradam. Você está tendo relações sexuais fora do casamento. Você tem desobedecido seus pais, porque eles já falaram que não é algo bom e que isso tem trazendo tristeza para o coração deles. E ainda assim você permanece porque o seu ego é maior do que o seu amor pelos seus pais. E ainda está descumprindo com o meu mandamento de se guardar em santidade, porque o namoro santo é uma semente para um casamento de sucesso. Se você come a semente, não tem fruto, não tem o que você lançar na terra. Então, quando nós abrimos mão de semear, depois não adianta sentar, cruzar o braço, chorar, debater e falar, cadê os meus frutos? Você comeu a semente. O que você quer comer? E aí a gente se torna de novo superficiais, murmuradores, sendo que nós somos ensinados a plantar e não quisemos.
Sendo que nós fomos ensinados a abrir mão quando necessário. Porque quando nós semeamos, não é semear para agora. Nós temos essa mania de superficialidade, de querer tudo para agora, tudo pronto, comida boa leva tempo. Fast food faz mal. Fica se acabando de pizza todo final de semana, vai ficar assim, gordinho que nem eu. Então, nós precisamos ter o controle das situações da nossa vida. Nós precisamos entregar esse controle para Deus. E aí sim nós temos o controle de fato. Porque quando nós estamos no controle, nós só fazemos coisa errada. Nós tentamos acertar, batemos a cabeça, acertamos uma coisa aqui, mas aqui no desgaste, não consegue dar conta do resto. E quando Deus, Ele decide não, porque Ele sempre está decidido em tomar de conta das coisas da nossa vida, dos detalhes da nossa vida, de todas as partes da nossa vida. Mas quando nós decidimos de fato entregar a nossa vida para Ele, Ele cuida de todas as situações. A palavra de Deus, ela vai falar que Deus ele não é como nós. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. A palavra vai falar lá em Isaías 55, no versículo 8, não precisa abrir, vou ser breve. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Deus ele possui uma sabedoria plena. Na medida que nós nos baseamos naquilo que nos cerca, naquilo que nós conseguimos enxergar, Deus, Ele vê o panorama completo. Ele sabe exatamente aonde cada passo teu vai te levar e Ele quer te conduzir para que você não precise passar por acidentes desnecessários, para que você não precise tropeçar de pedras desnecessárias, para que você possa limpar o seu jardim, porque nós somos como um jardim para a morada de Deus. Se nós não ouvimos a voz dele, nós não temos as instruções de como que planta, de como que rega, de como que tira as pedras, e aí a gente vai semear, vai ter um solo pedregoso, a semente não vai entrar, a semente vai morrer, vai entrar qualquer coisa no jardim, as aves vêm e comem a semente, você não consegue produzir. Mas Deus, Ele nos dá a orientação para que nós possamos cuidar do nosso jardim, cuidar do nosso coração, e isso é algo precioso. A palavra de Deus é um manual para as nossas vidas. Nós precisamos entender que sem essa palavra nós não podemos viver, porque somente ela é suficiente. Somente ela pode mudar tudo. Todos os aspectos da nossa vida precisam ser confrontados pela palavra. A palavra de Deus ela vai falar lá em Salmos, no capítulo 139, no versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir até o céu, você está lá. Se eu fizer a minha cama no inferno, lá também tu estás. Deus, ele se faz presente em todos os lugares. A autoridade de Deus, ela é irrevogável. Ninguém, você pode ser crente, você pode ser ateu, você pode acreditar que o diabo existe, que Deus existe, você pode não acreditar em nada disso, ainda assim, Ele é Deus, Ele não precisa de nós precisamos dele. Quando nós, que somos tão falhos e tão errantes, nos colocamos diante dele, nós estamos apenas tendo uma nova oportunidade de começar a fazer as coisas certas, de fato. Jesus é misericórdia e graça. Quando nós nos apegamos a Deus, tudo na nossa vida muda. Mas como assim? Como todas as coisas podem mudar? Cara, vou falar para você. Quando nós nos aproximamos de Jesus, os benefícios, eles são incríveis. Nós não andamos mais como escravos. Porque quando nós nos deixamos levar pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios pecados, ainda que isso nos faça mal, isso é escravidão. Isso é escravidão. Sabe? Tenho vício em droga, não consigo largar. É bom na hora, mas eu sei que depois acaba comigo. Eu quero parar, mas não consigo. Você está sendo um escravo. Pornografia é um negócio que eu tenho, eu fico uma semana, até 2 de vez em quando. Mas tem sempre um momento onde eu caio. Isso também é escravidão. Mentira. Às vezes a gente quer sempre contar uma mentirinha, trabalha com vendas, aí falar para o cliente algo que ele vai gostar de ouvir, mas você sabe que não é verdade. Uma hora ela cai, uma hora a mentira ela vai ter o seu final, não vai ser algo bom. A palavra de Deus ela fala: o salário do pecado é a morte. Então, independente se é uma mentirinha ou se você matou alguém, você vai
ter a sua colheita. Nós precisamos entender isso e plantar algo que não seja superficial. Porque quando nós plantamos coisas superficiais, qualquer um vem e arranca, porque não tem raiz. Se nós plantamos morte, mentira, destruição, essas coisas elas não vão trazer frutos bons e elas não vão ter sustentabilidade, não tem como, elas não vão estar firmadas. Aquilo que você construir vai ser desperdiçado, porque você não está firmado em Deus. Nós precisamos estar firmados em uma palavra de vida, que é uma rocha firme, que é fidelidade de Deus para as nossas vidas. Quando nós firmamos a nossa casa em qualquer outra rocha, que não seja Jesus, qualquer vento leva, qualquer tempestade faz ela tremer, qualquer coisa derruba. Nós precisamos entender que somente em Cristo estamos de fato firmados. Quando nós falamos sobre profundidade, é muito comum também pensarmos em árvore. Por quê? Quando você planta uma árvore, se a árvore ela começa a crescer muito rápido, antes de criar raiz, ela vai ficar uma árvore bonita, ela vai ficar uma árvore grande. Mas qualquer coisinha que bater, o que vai acontecer? Ela vai, entortar, cair. Então é necessário primeiro você vir para baixo. É necessário primeiro você ter a sua raiz firmada. Sabe? Muitas das vezes nós queremos pular etapas, mas a vida é feita de etapas. Eu vou falar para você que grande parte daquilo que você vai vivenciar são etapas. As conclusões são momentos muito curtos comparados aos processos. Nós precisamos passar por processos. Processos é onde Deus nos forja, é onde Deus ele trabalha o nosso caráter, o nosso posicionamento, a nossa fé. São processos. Devemos amar os processos, ainda que dolorosos e difíceis. Os processos são a principal parte. Porque é muito bom você festejar, é muito bom você ficar feliz com a conclusão do processo. De fato, devemos celebrar. Sim. Passei por isso, consegui, sobrevivi, estou de pé. Mas vai vir mais um, e mais um. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos continuar passando por processos. E se nós só estivermos felizes, quando não estivermos passando por processos, nós não estamos firmados em Cristo. Porque a verdade é que quem está firmado em Cristo entende a necessidade de estar sempre passando por processos. Porque é nisso que você vê a lapidação de Deus. É nisso que você vê Deus trabalhando aqui. Hoje eu estava conversando com o Amaral. E uma coisa linda que ele veio falar para mim. Vini, nossa, eu fazia tal coisa. E hoje eu percebi que eu já não estou mais passando por essa dificuldade. Eu consigo já... posso falar? Ele estava falando a respeito de liberar perdão. Sabe? E foi uma coisa assim, que eu achei muito incrível que ele veio falar comigo, porque ele já precisou liberar perdão para mim. E eu não sabia que ele tinha toda essa dificuldade, que ele já teve toda essa dificuldade. Mas através de processos em que Deus ele colocou, aonde ele precisou passar por dificuldades, eu vou falar para você que não foram pequenas, porque eu estava vendo de longe, eu sei que foram grandes, imagina na pele dele. Mas ele passou por esses processos, e ele não saiu de mãos vazias. Agora ele consegue perdoar, agora ele consegue abraçar os irmãos, mesmo quando ele está machucado. Então, isso é crescimento. Processo gera crescimento. Jesus te chama para crescer. Se você não está crescendo, é porque você está morto. Morto não cresce. Morto só vai ficar deitado. Morto vai apodrecer. Mas nós temos vida. Então, enquanto temos vida, precisamos ser trabalhados. Amém? Agora, para concluir, eu já está dando um nosso horário, eu queria convidar vocês a abrir a palavra lá em Hebreus. Hebreus capítulo 4, no versículo 12. Hebreus 4, 12. Amém? Amém, vamos lá?
Hebreus 4,12 vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Sabe, quando nós olhamos as Escrituras, elas são fonte de amor de Deus para as nossas vidas. O tratamento de Deus é fonte de amor para as nossas vidas. Nós deveríamos temer não passar por dificuldades de tratamento, porque isso seria como uma desistência de Deus, e sem Ele nós não temos para onde ir. Não temos. Ele nos convida a estar junto a Ele, na mesa dele, ainda que nós não merecíamos. A palavra vai falar que Ele te conheceu no seu pecado, Ele te conheceu na sua dificuldade, e nessa dificuldade Ele te chamou de filho, e Ele te chamou para perto, e Ele falou: aqui, vamos cuidar de todas essas feridas, vamos cuidar de todas essas sujeiras, vamos tirar tudo, vamos colocar uma roupa nova. Eu quero que você comece a brilhar, não quero que você tenha essa aparência tão triste. Eu quero que ainda que você passe por situações difíceis, você tenha a alegria de saber que eu estou cuidando de você, a alegria de saber que está tudo sob controle, e ainda que você perca essa sua vida, valeu a pena, porque você conheceu o autor da vida, que sou eu, e comigo você vai ver algo muito melhor, porque as pessoas, elas são passageiras, o nosso emprego é passageiro, tudo é muito superficial, a vida aqui é muito superficial. Nós temos que nos apegar a quem nunca vai largar a nossa mão. Quando nós estivermos afundando, é Ele quem nos segura. E se nós precisarmos ir mais fundo, é Ele quem vai nos levar. Se nós precisamos sair da superficialidade, o único que não é superficial é Ele. E é nele que nós vamos encontrar os melhores segredos e tesouros. É nele. Nós precisamos dispor de tempo. A palavra de Deus, ela é rica, mas ela não vai entrar na sua cabeça do nada. Você precisa chegar na sua casa e ler, ter vontade, não é só ler por ler, porque você não vai entender. Pesquisa, nem que você demore muito tempo para ler Gênesis, nem que você demore, sei lá, 1 ano para ler o Novo Testamento, mas medita com calma, tenta entender as palavras. Senhor, se revela a nós, pede a Ele, ora, Senhor, eu preciso te conhecer, porque se nós queremos conhecer a Ele na eternidade, precisamos antes conhecê-lo aqui, precisamos semear isso, precisamos entender a necessidade de estar aos pés dele aqui, porque nós, como filhos, não temos para onde ir, senão para os braços dele, para o colo dele. Nós temos que entender aonde é o nosso lugar, porque não existe outro. Ele é o único suficiente. Ele é o único. E para fechar, a palavra ela vai falar em Salmo 23, que Deus ele prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. E ele unge a nossa cabeça com óleo. O óleo representa a presença de Deus. Ainda que você esteja diante de todas as pessoas que te odeiam, de todas as pessoas que queiram o seu mal, o Senhor, Ele está com você e isso basta. Ainda que todos se voltem contra você, pai, mãe, esposo, marido, mulher, filhos, Ele estando com você já é suficiente. Porque se o Senhor é seu pastor, nada te faltará. Pode todo mundo ir embora, todo mundo te trair, todo mundo te deixar. O Senhor sendo seu pastor, Ele te dá uma nova família, Ele cria novos laços, Ele te dá um novo recomeço todas as vezes que for necessário. E ainda que não tenha mais nada além dele, Ele é suficiente, Ele basta. Amém? Então era isso que eu queria deixar hoje, e que nós não devemos nos ater à superficialidade de que as pessoas, elas são de fato nossos inimigos. A palavra ela vai nos contar que o inimigo de verdade da nossa alma é o diabo.
e ele está ao nosso derredor. E não é um algo superficial, na verdade ele trama nas profundezas, querendo criar raízes no seu coração, querendo criar raízes no seu lar, querendo destruir e te matar todos ao seu redor. Então nós temos que estar vigilantes e entender que somente com Jesus nós podemos vencer todo e qualquer inimigo, toda e qualquer situação. Amém? Amém. Glória a Deus.